Mas antes de falar da equipe do CRB, deixe-me trazer aí com o apoio do nosso Rafael Ferreira, né? O presidente Mário Marroquim. Estivemos hoje, o Timácio esteve presente. Exclusiva, Marcelão? Exclusiva, no Ninho do Galo, na sala de imprensa. Vamos acompanhar o que disse o Mário Marroquim com relação, né, ao dinheiro, recursos que já estão garantidos nos próximos 3 anos para o CRB. O que será feito com esse dinheiro? Acompanhe o que disse em entrevista coletiva aqui para o nosso YouTube, o presidente Mário Marroquim. Aqui na sala de imprensa do Ninho do Galo, conversando com o presidente executivo do Clube de Regatas Brasil, o presidente Mário Marroquim, a quem a gente agradece, inclusive já com o apoio da assessoria de imprensa, que nos concedeu, né, essa abertura na sala de imprensa, o Rafa Peixe com toda a sua equipe. Presidente Mário Marroquim, o que é que já pode adiantar para o torcedor aqui na nosso canal do YouTube, na Rede Gazeta de Rádio, né? Já agradecendo ao amigo pela participação aqui com a gente. O que é que pode adiantar com os recursos que entram no clube? Entram até quando? Quanto é? Em que será investido? O que é que já pode adiantar, presidente? Boa noite. Boa noite aí, boa noite, Marcelo. Obrigado mais uma vez aí estar no seu canal aí, falando aí para a nação regatiana. É um momento ainda de início. A gente joga amanhã contra o Sport aqui em Maceió. Então, nessa sequência, a gente tem mais ou menos aí 60 dias para chegar nos recursos da Liga Forte Futebol, a primeira parcela. E essa parcela seria aí 22 milhões, sendo 2 milhões de imposto, aí mais ou menos 20 milhões que sobra para o clube nessa primeira fase. Ter o equilíbrio necessário para fazer os investimentos dentro da realidade do clube. Não existem novos recursos para acontecerem nesse montante nos próximos anos. Isso é um recurso novo. Isso é quase como uma venda de uma pajuçara da gente, que doeu tanto na gente há alguns anos atrás. Isso é quase como se a gente estivesse vendendo. Só que, diferentemente daquela época, não tem impostos, não tem dívidas para a gente pagar. Então, a gente hoje está sentando, estou sentando amanhã, dia do jogo, sentando com a nossa diretoria inteira, dando prioridade para que a minha diretoria, em conjunto com todo mundo, faça análise, cada um vai levar amanhã as suas ideias do que precisa melhorar, o que precisa investir. A gente senta, discute numa cúpula, numa comissão, e aí sim, todos os vice-presidentes, dentro do Conselho Kennedy Calheiro, vice-presidente Eduardo Marinho, Carlos Rubens, Paiva, Enaldo, todos estarão presentes nesse bate-papo, além da nossa diretoria, e depois de a gente chegar num consenso, a gente vai ao Conselho. Levaremos isso ao Conselho levaremos isso ao Conselho para que o Conselho referende. Então, é muito democrática a nossa atuação, é uma atuação pensando. Haverá espaço para investir em elenco? Sim, haverá espaço para investir em elenco, nas posições que a gente entender que tem necessidade, que o Daniel Paulista entenda que tem necessidade. Mas a prioridade não é essa, porque não adianta você despejar dinheiro no elenco no momento desse, até porque numa janela dessa, é bom que se entenda, não tem os melhores jogadores na prateleira se oferecendo. Os melhores jogadores que estão disponíveis sempre estão disponíveis na montagem do elenco no início do ano. Foi isso que a gente fez. Então a gente montou um elenco hoje interessante, onde tem 2 peças em cada posição. Então buscar hoje no mercado, só se fosse algum atleta, para suprir uma carência nossa, ou que fosse muito melhor do que o que a gente tem na posição. Tirando isso, não vai se gastar onde não precisa. Então vamos ter equilíbrio. Precisamos dar ao CRB a grandiosidade que ele tem. Estruturando o centro de treinamento, fazendo tudo o que for possível dentro do centro de treinamento, investindo na nossa sede social. Vamos investir na estrutura para a base, na região alta de Maceió, criando uma estrutura de campos também, escolinhas, está muito por aí, um ônibus, vamos estruturar o clube. Então, de fato, o clube será priorizado como estrutura. Eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio. Essa é uma ideia minha. Evidentemente, amanhã a gente vai validar com todos os demais. Eu já digo que alguns têm o mesmo pensamento que eu. E que a gente, o ano que vem, recebendo a outra metade, a gente possa também dar continuidade nesse projeto, mas principalmente investindo e planejando as divisões de base do clube, que é onde a gente acha que, fortalecendo ela, dará condição amanhã da gente criar novos ativos.
Porque, presidente, quando assinou esse contrato com a Liga Forte e decidiu os valores cabendo ao CRB, pouco mais de 42 milhões, aí a torcida, aquela euforia. Agora vai fazer um elenco para chegar. Esse ano sobe. Né? Não é bem assim, presidente? Não acontece porque se fosse garantia que subisse, eu torrava todinho o jogador. Só que não é garantia. Você pode hoje investir 100% do capital nos jogadores e não subir. Pode não dar liga, o jogador pode não render, ou pode ser que a gente não consiga tirar mais o espaço perdido. Hoje a gente está aí com 18 pontos, o líder está com 31, tem o primeiro que entra está com 28, ou seja, a gente tem 10 pontos abaixo do primeiro que entra. Então, será que a gente consegue tirar isso até o final? Pode ser que a gente não consiga, mesmo com investimento. Então, não adianta a gente ir para o desespero. E, tipo assim, torrar o dinheiro todo de forma irresponsável não faz parte da nossa gestão. Eu estava conversando em São Paulo na sexta-feira com outros presidentes lá, e os times sulistas, eles têm dentro do orçamento anual venda de ativos advindos da base. O presidente da Chape, o presidente do Juventude, o presidente do Avaí, que a gente estava sentando lá no mesa conversando, eles disseram, todo ano eles vendem 4, 5, 6, 8 milhões de garotos vindo da base. Esse trabalho na base não é um trabalho de curto prazo. A gente tem que entender que tem 2 anos de mandato apenas. São 2 anos que a gente vem trabalhando assim, neste novo formato. Tem muita coisa para fazer. O CRB hoje tem sub-13, o CRB tem sub-14, sub-15, sub-17, sub-20. Ah, tá muito bom, maravilhoso, de forma alguma. Tem muita coisa para acontecer, a gente tem que fazer ainda muita coisa. Mas é um processo de captação, processo de preparação. E aqui e acolá a gente vai acertar, aí tipo assim, acertou um jogador, vendeu um jogador, e aí começa a fazer o que a gente precisa fazer. Ter alguns jogadores vindo da base, fortalecendo o nosso profissional e vendendo ativos do clube para poder melhorar o caixa e a gente buscar no mercado jogadores já mais preparados. Essa é a ideia, Marcelo. A ideia é gastar com equilíbrio, investir com equilíbrio, pensando sempre no clube, pensando um clube centenário como o CRB, um clube que tem essa nação regatiana tão forte aí, que a gente merece sim melhorar nossa sede social, fazer o nosso museu, a história do clube, os últimos 112 anos de clube. Então é isso aí que a gente pensa e planeja com os recursos do clube, que foram tão trabalhados por nós nessa comissão nacional aí, que o CRB faz parte através de mim, representando o clube e brigando por recursos para o CRB. Foi feito isso, a gente conseguiu, e hoje a gente conseguiu coroar com a chegada, vamos dizer assim, desses recursos. Vai ser muito bem investido. Para fechar, presidente Mário Marroquim, com os torcedores do CRB aqui no nosso canal do YouTube, na nossa Rede Gazeta de Rádio, foi bom para o CRB, presidente? O que pode passar de maiores detalhes desse contrato? Quanto tempo? Vem agora 42 milhões, depois vem mais o quê? Esse contrato, ele é longo, ele mais na frente pode dar prejuízo ao clube. O que pode adiantar? Bom, inicialmente foi adquirido aí por um grupo americano, um fundo americano, que adquiriu durante 50 anos os direitos televisivos da Série A e da Série B para esses clubes. Então, o clube da Liga Forte de Futebol, são 26 clubes. Hoje, eu estou com a informação hoje, de que Vasco, Botafogo e Cruzeiro migraram também para o nosso grupo. Então, seríamos hoje 29 clubes. E os direitos de televisão, nos próximos 50 anos, quem deteve é esse grupo. Tá? Então, teremos, com certeza, uma venda casada a partir de 2025, uma venda casada Série A e Série B, certamente vai ampliar os recursos. A base financeira para a Série A e para a Série B vai aumentar. Eu acho, inclusive, e acredito na junção. Eu acho que haverá a junção e teremos os 40 clubes, Série A e Série B, sendo vendido mundialmente, que é um campeonato muito bonito, o futebol brasileiro, muito disputado e desejado no mundo todo. Então, acredito aí que nos próximos 50 anos a gente vai ter aí um upgrade financeiro para o Campeonato Brasileiro Série A e Série B, e esse grupo a gente conseguiu, essa parcela são as luvas iniciais, não é todo ano que vai receber isso não. Nós recebemos um pagamento inicial para aderir a esse grupo que detém hoje os direitos televisivos. Tanto o CRB como todos esses clubes venderam 20% da sua participação. Então a gente perde 20% da participação, em compensação que a gente ganhava 1, vai ganhar 2, vai ganhar 3,
porque a venda é uma venda maior. Foi muito bom para o futebol brasileiro, foi muito mais, vai dar um equilíbrio maior financeiro. E existe também dentro da nossa Liga Forte Futebol o fair play financeiro também. Então, faz parte, está na mesa, estamos discutindo isso aí. A gente está discutindo agora a questão de gestão do dia a dia. Então, muita coisa tem para acontecer. A gente está dentro, eu faço parte das comissões de análise, de negociações, e isso tem dado uma abertura muito grande para o clube e certamente para o futebol alagoano também. E assustou quando disse 50 anos de contrato. Então a empresa ela passa a ter os direitos durante 50 anos, não só do CRB, de todas as equipes, passa a ser dono do CRB, das equipes. Não é bem assim, né, presidente? Não, ela é sócia da gente. Se você parar para analisar, ela se associa a gente durante os próximos 50 anos, com um percentual de 20% sobre todos esses clubes. E, em compensação, o que hoje ganha um, vai ganhar 2, 3 a gente. Então, ampliou nossa base também, porque ela vai vender. Então, se ela vender mal, ela recebe pouco. Ela tem todo o interesse de negociar isso aí nacionalmente e mundialmente, principalmente. E o CRB é bem de venda, né? Não, o CRB é muito bom. O CRB hoje faz parte aí da elite do futebol brasileiro, 27º no ranking aí. Eu estou tentando ver o que é que a gente consegue recuperar, que foi um campeonato muito difícil esse início nosso. Se a gente tem pego aí o início aí com essa performance do Daniel Paulista hoje, aí pela performance dele nos últimos 6 jogos, a gente hoje era líder do campeonato. Então, estou muito, muito feliz aí com a retomada nossa e espero aí que a gente consiga dar a volta por cima. É uma luta difícil para esse ano, para tirar esses pontos aí de quem estava na frente, mas esteve mais longe. Ganhando amanhã do Sport, a gente dá um passo gigantesco, já começa a olhar na primeira página e já começa a olhar aí os primeiros que estão se classificando. Eu espero aí que a gente consiga fazer um belo campeonato esse ano, Marcelo. Obrigado pela atenção, presidente. Um abraço aí, torcida regatiana, que é sempre conosco aí, que a nossa gestão é assim, participativa, aberta, direta e transparente. Um abraço aí. Muito bem. Tá, e portanto, o presidente Mário Marroquim, daqui a 50 anos a gente volta a conversar sobre esse assunto. Rapaz. Com relação a como fazer um balanço desse contrato, né? Que, por enquanto, é o que está aí com relação ao elenco. O Bruno já está no bid, já fica à disposição do Daniel Paulista, quando quiser utilizar, né? O Bruno Silva Costa, que é o atacante de Ibirada. Não vem mais, quer dizer, pode vir alguém, mas Marcelão, é uma situação pontual. Oi. E daqui a pouco eu vou lhe acionar de novo para você falar a respeito de um específico jogador, porque agora eu quero a opinião do Henrique Pereira. Gostou do que ouviu do presidente? Tem uma opinião aqui do torcedor que a gente vai passar daqui a pouco, mas você gostou, Forte. Henrique? É o seguinte, eu vejo 44 milhões, né? 43 milhões. Quase 43 milhões. 43 milhões, 42 e alto, É. né? Quase 43. Essa grana, ela precisa ser investida na instituição. É inegável. É você olhar o CT, eu já até falei e falo de novo, sem medo de errar. Ver o CT, o que é que hoje está a principal demanda do CT? É novo, mas já está precisando dar uma repaginada em algumas áreas. Então vamos dar uma repaginada em algumas áreas. O que é que pode ser fortalecido para a categoria de base? Por mais que haja divergências na ideia, hoje a forma como o CRB trabalha a base, hoje está na mão de pessoas que toda a vida foram ligadas ao empresariado, à venda de jogadores, mas esse conceito, se permanecer ainda, não o conceito, né, mas se o comando permanecer na mão dessas pessoas e que para o Clube de Regatas Brasil, elas precisam trabalhar de modo diferente, que deem suporte para que haja a revelação de novos talentos, que tenham uma melhor captação de jogadores. Aí hoje o CRB, geograficamente, ele está um pouco longe do centro de Maceió, apesar de ter uma sede social aqui no bairro do Jaraguá, mas ele precisa de um apoio esportivo aqui em Maceió, justamente para essa meninada, né? Porque você tem muito menino que está na parte alta, você tem muito menino que está no centro, e nem sempre a logística, por mais que tenha um ônibus à disposição, de você pegar essa turma e levar para a Barra de São Miguel, funciona. Isso, infelizmente, acaba afastando muitos talentos. Exato. Então, assim, se você tem uma estrutura um pouco mais para a base aqui dentro do centro da cidade, acredito que essa grana poderia ser utilizada para montar um espaço dessa situação. Gostei daquilo que o presidente disse também em relação ao fortalecimento histórico, a criação de um museu e tal. Não vejo boa parte da fatia dessa grana sendo utilizada para isso, mas com certeza é um dinheiro que pode ser utilizado para esse fim. Mas Cuidar da história do clube também. Mas né? fico também na dúvida. Você não vai sobrar nada pro futebol, rapaz? A torcida eu bronca, vejo, inclusive, né, Ju? É exatamente Dá uma isso. lida aí em algumas mensagens. Olha, nós temos aqui o Carlos... Não, na verdade,
Giliard Nascimento, ele disse, meu Giliardi. amigo, Giliard Nascimento, ele disse, meu amigo, investe esse dinheiro a priori no futebol profissional agora. Depois que a gente estiver na Série A, pensamos na base. Eu acredito que a opinião de muitos torcedores se baseiam nisso, mas isso, infelizmente, é um cultural da gente, porque a gente não vê os times investindo na base aqui. Então a torcida, lógico, vai... É um pecado. Então a torcida, lógico que vai estar nessa mesma linha de pensamento. Que precisa mudar urgentemente.